Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo muito bem. Estamos aí hoje para mais um episódio aí da nossa playlist O Evangelho no Lar, né? Hoje já é dia 5. Hoje é um domingo, né? E vamos aí começar essa etapa do novo ano, né? Novo ciclo de vida, de trabalho, de rotina, né? E aí a gente fica pensando, o que é que nós estamos preparando para esse ano de 2025? Será que a gente vai fazer uma Copa de 2025? Né, uma Copa de 2024 em 2025? Né? Ou a gente vai tentar algo diferente do que a gente sempre tentou, né? Sempre fez. É, vocês já devem saber que eu sou daquela... Sigo a premissa de que é importante sempre a gente tentar fazer de um jeito diferente, melhorando, né? Aparando as arestas, as nossas dificuldades morais, espirituais, né? Para que a gente vá melhorando ano após ano, né? E é assim que é a vida. Estamos aí para esse 2025, a gente, né, nunca conta, nunca imagina que pode acontecer uma coisa terrível, uma catástrofe, uma coisa na vida da gente, né? A gente sempre acha que a gente é eterno, que a gente vai viver para sempre. A gente mal sabe o que vai acontecer daqui a uma hora, não é verdade? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, de um jeito ou de outro, devia se preparar para a verdadeira vida, que é a vida fora do corpo inconsciente, né? Porque esse corpo, na verdade, nos deixa inconsciente, né? Ele tem uma série de limitações, e quando a gente sai dele, é que a gente tem clareza absoluta, não absoluta, mas um pouco melhor do que essa que a gente tem agora no corpo encarnado. E aí então a gente deveria, na medida do possível, trabalhar para que essa consciência esteja mais aflorada, mais lapidada, vamos dizer assim, quando a gente tiver que deixar o nosso corpo físico. Tá certo? Então é isso por hora. Mas nós estamos aqui para fazer a nossa playlist. Eu esse ano pretendo voltar a gravar outros assuntos que não a prece, mas também está tudo certo, né? Acho que no momento certo as coisas vão acontecer. Devagarinho a minha vida começa a se ajustar e mesmo assim a gente continua fazendo humildemente nossa parte aqui, né? Tentando fazer alguma coisinha. Tá certo? Bom, como você sabe, o Evangelho no Lar, que essa é uma proposição espírita feita pelo Allan Kardec, né? E por conta disso a gente usa esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente usa esse livro, a gente usa também esse outro livro aqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia, tem uma série de verbetezinhos, né, bem interessantes. E também a gente tem usado esse livro, enquanto ele não se torna repetitivo, a gente continua usando esse daqui do Sri Prembaba, que é um livro também que tem bastante coisas, frases interessantes. Eu gosto de montar esse esquema, vamos dizer assim, porque esse livro do Sri Prembaba também ele desperta muita reflexão sobre a nossa vida, né? E às vezes ele dá uma aclarada boa a respeito de sentimentos. Eu no meu canal eu tenho falado eventualmente, porque acho isso importante. Nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande de qualificar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso de certa maneira acaba gerando um problemaço na nossa interpretação, na interpretação da vida. Porque veja bem, uma coisa é o que a gente sente de fato. Outra coisa é o que a gente expressa a respeito desse sentimento. Então, por exemplo, às vezes você está sentindo uma coisa, mas está expressando outra porque aprendeu que aquele sentimento é uma expressão inadequada, vamos dizer assim, para representar o que você está sentindo. Né? Então eu já dei vários exemplos que às vezes a gente confunde frustração com raiva,
e elas são muito próximas, então a gente se confunde. Às vezes a gente confunde é, um sentimento de abandono com um sentimento de melancolia, às vezes, né? Que são coisas muito próximas ali, mas são diferentes, são emoções diferentes, né? Porque a solidão e a melancolia são coisas diferentes. Por exemplo, as pessoas às vezes não sabem qualificar o que é solitude. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente pensa, tá? Então, eu acho legal esse livro do Supreme Baba por causa disso, porque ele dá uma ventilada, vamos dizer assim, nesses raciocínios a respeito da nossa personalidade e que nos ajuda, de certa maneira, a interpretar o que a gente está sentindo, né? Enfim. Bom, aqui nessa playlist eu coloco aqui também umas músicas, né, que são até vou aumentar aqui o som porque acho que estava muito baixinho, mas eu coloco umas músicas aqui que são sem direito autoral, né? E isso ajuda então a gente divulgar o artista, o produtor no caso, e também favorece o nosso trabalho aqui, que é bom colocar uma musiquinha, né? Essa semana eu tenho colocado esse produtor ou artista, não sei como ele gosta de se intitular, porque ele tem poucas músicas aqui na plataforma, chamado Caleb Fincher. E ele tem uma série de músicas aqui interessantes. Enfim, essas músicas vão estar na descrição do vídeo, depois você pode baixar e conhecer o trabalho dele se vocês quiserem, tá bom? Bom, como a gente sempre faz um exercício de respiração para baixar os nossos batimentos cardíacos. A gente faz isso por 8 minutos. Então, eu vou começar aqui a respirar e mostrar para vocês como a gente faz, tá? Para você que está chegando agora. E aí então a gente começa a nossa prece logo em seguida, tá bom? A gente faz isso por 8 minutos, mas aqui eu vou orientando vocês como é que é. Tá? Então a gente faz da seguinte maneira: a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa, e aí a gente solta lentamente esse ar, tá bom? Então vamos lá. Mais 6 minutos.
e que a gente procura, na medida do possível, imaginar uma névoa branca saindo do nosso corpo quando a gente expira. Isso, de certa maneira, faz a gente exteriorizar as nossas energias anímicas, né? Ou seja, a gente colocar para fora essa energia mais densa que a gente acumulou durante o dia. Tá? Então, quando você expirar, tente imaginar uma névoa branca saindo do seu corpo, do seu poro, dos seus olhos, dos seus ouvidos, tá bom? Mais 2 minutos.
Bom, gente, muito bom. Agora a gente pode começar então a nossa evocação dos bons amigos, pedindo que os nossos bons amigos espirituais estejam conosco, orientando os nossos pensamentos, permitindo que esse momento de prece seja bem bacana, né? Então, vamos lá? Boa noite a todos os amigos aqui presentes. Pedimos humildemente aos bons espíritos que estejam presentes, que essas consciências nos ajudem a escolher adequadamente as leituras para a formação de uma egrégora positiva, que nós possamos então interpretar essas leituras da melhor maneira possível, que elas possam ser-nos úteis para o nosso dia de hoje, primeiro dia da semana, que nós tenhamos força e coragem para a nossa reforma íntima e transformação consciencial a cada passo, a cada dia. Que vós, os bons espíritos, nos protejam essa casa e a casa de todos esses que conosco oram. Que consigamos formar uma egrégora de paz, de amor e de prosperidade. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Poder da fé, a fé que transporta montanhas. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, Jesus, ajoelhou-se em seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é um lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me cá essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que eles saíssem da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa de vossa pouca fé, pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. E aí vem a explicação. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, que também são montanhas, que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá
a perseverança e a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela, essa fé, dá uma espécie de lucidez que faz, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar-se de grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir um objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se enfurecida e acredita-se que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele, e por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais um orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Vou parar por aqui porque eu quero fazer um comentário que eu acho que é bem pertinente, eu acho que eu pelo menos gosto de pensar assim. Essa leitura ainda tem uma interpretação que, na minha opinião, é um pouco vaga. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é interessante. Para mim, fé é sinônimo de confiança, como está no dicionário. Então, assim, você tem certeza que você consegue fazer uma determinada coisa, isso é uma fé absoluta. Então, por exemplo, se eu falo para você, vamos simplificar tudo. Sei lá, eu falo para você, vai lá e faz um café pra gente. Você pode fazer um café pra gente? Por exemplo, e você sabe fazer café. Aí você chega lá, então beleza, você sabe que onde que está o pó de café, você sabe onde que está a água, você sabe onde que está o coador, ou se não sabe, você sabe que precisa procurar um coador, ou se for na máquina de café, você sabe que tem que botar a cápsula lá e tal. Quer dizer, você sabe, vamos dizer assim, ir para uma aventura e me trazer um café. Não importa, você vai lá em algum lugar, ou na cozinha, ou no bar, ou não sei aonde, e vai me trazer um café. Então, eu falo para você, se você sabe fazer um café, é óbvio que isso inclui uma série de outras habilidades menores, que é o que? Onde está a água, como que abre uma torneira, onde que está o filtro de café, esse tipo de coisa. Essa certeza, na verdade, essa, como é que eu vou dizer assim, essa capacidade que você tem de completar o processo e realizar o café, na verdade, é o que te dá a certeza absoluta de sucesso. Então isso é uma fé absoluta. Você tem confiança, você sabe que você vai lá e consegue fazer. Que você consegue fazer um café. Então, eu acho que é dessa fé, uma fé raciocinada, é uma fé aplicada à prática, à realidade. Por exemplo, se eu, por exemplo, detenho alguns recursos, e esses recursos sejam energéticos, sejam de manipulação, sejam, não importa.
Se eu detenho esses recursos, é de certa maneira, vamos dizer assim, mais fácil, vamos dizer assim, que eu consiga mobilizar os recursos necessários para que determinada coisa aconteça. Então, por exemplo, Jesus, que é um ser muito mais evoluído, né? Era e continua evoluindo, mas naquele momento era muito mais evoluído do que os apóstolos, porque veio como um avatar para explicar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Ele provavelmente nas andanças dele espiritual e conscienciais, ele provavelmente aprendeu um monte de coisa nesse processo que facilitava muito ele, por exemplo, se a gente quiser usar esse exemplo aqui ainda da leitura, que é arguir com o diabo, né? Eu não acredito em demônio e diabo, mas enfim, ele poderia muito bem falar a palavra certa na hora certa, na circunstância certa, e aí o diabo entendeu plenamente qual que era essa ameaça e falou, meu, não dá pra ficar aqui, porque se o cara usar o que ele sabe, eu tô lascado. Entende? Então é melhor é dar o fora. Entende? Então, isso é que dá uma certeza absoluta para a consciência de que ela é capaz de realizar algo. Então esse é um viés de interpretação dessa leitura que é mais simples, eu acho, mais trazido para a realidade. É lógico que nós, seres humanos, no estágio consciencial que a gente está, a gente consegue fazer alguns pequenos milagres. Por exemplo, a gente consegue, por exemplo, levar um gatinho no veterinário e o veterinário oferecer os cuidados necessários para que uma doença se afaste ou se cure, usando os recursos mínimos, né, que ainda que sejam muito avançados para nós, são os recursos mínimos de tentar curar o corpo do gatinho, por exemplo, que é remédio, que é fazer uma cirurgia se for o caso, passar uma sonda, um procedimento. Então assim, é isso. Agora você imagina um ser extremamente evoluído que tem a capacidade de trabalhar energias, de manipular energias, de conseguir fazer vamos dizer assim, essa articulação, no sentido de usar uma série de outros recursos que a gente ainda desconhece para obter um recurso, para obter um resultado. Então assim, por exemplo, os pequenos milagres que nós seres humanos somos capazes de realizar é o milagre do amor. E isso Jesus deu o caminho. Que é o que? Se você ama sem interesse, se você ama sem presunção, se você simplesmente ama no sentido mais puro, isso é um pequeno milagre que a gente consegue realizar. Porque isso fatalmente tem uma série de fatores energéticos, psicológicos, psicossociais e por aí vai, e de respeito e de tudo, né? De carinho, de toque, de palavra, de tudo, de afago, são tantos recursos nesse sentido que a gente tem capacidade de manipular e de trabalhar, que realmente a gente consegue fazer milagre na vida das outras pessoas. Mas, por exemplo, esses milagres que são quase mágicas, né? Quase, né? Esses milagres que a gente não consegue compreender, a gente não tem condição de realizar ainda, porque a gente simplesmente não está nesse estágio consciencial. Então, por exemplo, se a gente estender esse exemplo, por exemplo, você pega um ET, né? Um ser de outro planeta e tal, muito mais evoluído que nós. Ele vem pra cá, ele, por exemplo, não precisa abrir a boca para falar. Ele fala pelo pensamento, por exemplo. Então não precisa ter boca mais. Entende? Então já é uma outra dinâmica, é uma outra coisa que a gente não compreende. A gente não tem condição de compreender isso ainda. Entende? E a gente deveria se contentar com isso. Né? A gente deveria se contentar com isso. Por enquanto. E a gente ainda não sabe nem usar isso ainda. Então, por exemplo, quando vem um espírito extremamente evoluído como Jesus e fala, ou como tantos outros, e fala para você, ó, ame,
faça isso ou aquilo. Por exemplo, quando ele coloca lá os 10 mandamentos, que a gente não consegue cumprir 6, 5, né? Jesus, né? A partir de Jesus, os 10 mandamentos viraram 2, né? Amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, isso na verdade é o que ele queria dizer, é que o que? Meu, esse é o caminho, velho. Vocês não precisam entender nada. O que dá pra falar pra vocês agora é isso. Entende? Então, e por onde eu quero chegar com tudo isso? É que se a gente não se contenta com as capacidades que a gente tem hoje e não procura lapidar essas capacidades e melhorar essas capacidades, a gente nunca vai chegar a fazer coisa muito além disso. Quer dizer, não é que nunca vai chegar um dia, lógico, mas vai demorar muito mais tempo. Porque a gente fica meio que sentado no sofá com o controle remoto na mão, entendeu? E eu acho que às vezes a gente precisa fazer um pouquinho mais. Que é minimamente tentar entender quem a gente é. E tentar entender o que a gente realmente precisa. O que realmente faz sentido para nós. Entende? E aí a partir disso, a gente vai começar então a ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de instrumentos, vamos dizer assim, para fazer algo maior, vamos dizer assim, algo que seja um pouco mais relevante do que normalmente a gente sabe fazer. Entende? Espero que, enfim, eu tenha conseguido explicar essa ideia para vocês, tá bom? E a partir disso, então, deixa eu ver a música aqui. A partir disso, então, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece. Uma prece pelas crianças. E por que eu gostaria de fazer uma prece pelas crianças? Porque as crianças representam o futuro. As crianças que estão vindo, elas vão tomar conta da gente no futuro. As crianças que estão vindo vão ser a sociedade em breve, né? Então eu acho que é importante que a gente crie uma vibração e uma harmonia, uma vibração de respeito por elas, especialmente, para que a gente consiga, na medida do possível, transferir algo que seja mais relevante para elas, entende? Para que elas consigam construir uma sociedade no futuro que não seja eivada de ideias antigas, de ideias envelhecidas, muitas das quais nós trazemos dentro de nós. Então, assim, que a gente sempre pesquisa, a gente sempre procura evoluir, a gente sempre procura melhorar, entende? Porque é assim que vai acontecer. Não pense que as pessoas mudam facilmente. É difícil uma pessoa adulta mudar de comportamento, é muito difícil. Mas cada vez que nasce uma criança, essa esperança de mudança ela é renovada. Entende? Então gostaria que nós fizéssemos um Pai Nosso, uma prece por elas, porque nós estamos no começo do ano, porque estamos começando um novo processo, novo sistema, que é o novo ano, e as crianças são um símbolo disso, tá certo? Então vamos lá. Assim pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam conosco, ajudando-nos a transferir as energias dessa vibração para as crianças, ou seja, para as consciências recém-encarnadas nesse planeta, que trazem a semente de um futuro melhor, mais evoluído, e que nós possamos, com respeito, transferir a elas também, não só essas vibrações, mas cada vez mais conhecimento para que a nossa sociedade melhore e avance. Que vós, os bons espíritos, nos ajudem nessa vibração e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Irmãzinha, dá-me tuas mãos e vamos pelos prados do amor. Lá a moeda corrente se chama respeito a Deus e ao próximo. Irmãzinha, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Por que teimamos em procurar o caminho, a verdade e a vida em outros lugares que não em Jesus? Interessante essa leitura, né? Porque faz a gente questionar, né? Por que caminhos estamos indo? Né? Por onde é que a gente quer chegar? Nós temos exemplos de Jesus que são exemplos maravilhosos, que estão completamente válidos e que, como eu já disse anteriormente, a gente não consegue sequer seguir ainda, né? Então assim, a gente já tem um modelo legal e a gente precisa começar a correr atrás dele, né? De fazer coisas parecidas. Mas eu acho que as religiões, de modo geral, elas pecam injustamente. É lógico que não são todas, mas, né, a maioria delas pecam em não estimular a autoeducação, a pesquisa, a discussão, a evolução espiritual, moral, entende? A gente fica rezando cânones o tempo inteiro, né, repetindo cânones, sem entender, sem se preocupar em entender o que de fato aquilo serve, né, que é óbvio que é um modelo. A gente, por exemplo, em algumas religiões fica tentando discutir palavra de uma tradução qualquer da Bíblia, né? Não, porque disse isso, disse aquilo, porque isso está no versículo tal, que está no versículo... que tudo bem, é legal, mas não é isso o cerne da coisa, entende? Não é isso o negócio. Então acho que a gente precisa cada vez mais tentar se educar, questionar, né, saber se aquilo que a gente está usufruindo da religião, se aquilo realmente está sendo relevante para nossas vidas, para o nosso comportamento, para a nossa melhora moral espiritual, entende? Não simplesmente ficar repetindo como se fôssemos papagaios, né? Ficar lá repetindo a mesma coisa sem parar, sem sentido nenhum, né? Enfim. Bom, então gostaria que nós pedíssemos agora a prece por nós mesmos, tá? Vamos pedir a prece por nós mesmos, pedindo que os bons espíritos nos ajudem. E é uma coisa que eu sempre digo aqui, gente, não fica às vezes tentando pedir alguma coisa que você acha que seria o melhor, né? A gente tem que, na medida do possível, tentar fazer o nosso melhor para a gente ganhar algum crédito, né? Para a gente ter algum crédito, e aí a gente simplesmente agradece a Deus. E os bons espíritos, que são seus mensageiros, os seus trabalhadores, vão saber exatamente qual a pedra dessa peça de xadrez que precisa mover para que a nossa vida melhore. Então às vezes a gente está pedindo uma coisa, né? A gente está pedindo uma coisa que não é... às vezes nem faz sentido, né? E os bons espíritos sabem exatamente o que precisa acontecer na nossa vida.
Então, que a gente sempre se preocupe em ganhar créditos, em ter algo para, vamos dizer assim, merecer algo em troca, tá certo? Então, dessa maneira nós pedimos, então, me referindo aos bons amigos aqui presentes, que eles possam nos ajudar em os nossos desafios de vida, permitindo que nós possamos encontrar também o nosso caminho, fortalecendo as nossas consciências, tendo tranquilidade, tendo calma, tendo um equilíbrio emocional para administrar melhor os desafios da nossa vida. E que de fato, se algo de bom puder nos acompanhar, que os bons espíritos possam viabilizar esses milagres. Sendo assim, nós pedimos humildemente aos bons espíritos que nos amparem, continuem nos ajudando em nossas dificuldades. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A leitura para nossa reflexão é Reflexos de Si. Vem paulado. A injustiça cresce quando a compaixão se esvazia. Na sua origem, as crises que estamos vivendo no país e no mundo são espirituais. Elas são reflexo do desvio do Dharma, né? O propósito maior. Para um país se alinhar com o seu Dharma, é inevitável que o sistema político se alinhe também. E para que o sistema político se alinhe, a população precisa se alinhar também. Porque o sistema político é um reflexo da população. Portanto, para o país se alinhar, precisamos primeiro nos alinhar, pois o externo é um reflexo do interno. E vocês vejam que essa leitura tem exatamente tudo a ver com o que a gente disse aqui hoje, que é o que? A gente precisa o tempo inteiro se melhorar, procurar entender o que nós estamos fazendo aqui, procurar entender na medida do possível por que a gente sofre. Às vezes, parte do nosso sofrimento tem a ver, por exemplo, com a saga de viver no sistema capitalista e se auto-massacrar achando que você tem que ser isso ou aquilo dentro dessa sociedade. E necessariamente isso é uma ideia implantada na tua cabeça, que vai te gerar sofrimento. Às vezes, assistir programa de violência na televisão, enfim, eu queria dizer novelas, porque
é uma forma de deixar a gente out, de deixar a gente fora da nossa realidade, né? Da nossa, vou usar uma redundância aqui para tentar explicar, fora da nossa realidade real, entende? Porque uma coisa é você, quantas horas a gente perde em rede social, a gente perde em novela, eu perco muitas horas em rede social, negócio que eu estou tentando melhorar. E tem dia que eu tô tão cansado, assim como um monte de gente, a gente tá tão cansado que você não quer pensar em nada, você só quer ficar passando vídeo, quer ficar vendo novela, enfim. Eu já fiz o ato de não ter televisão, então não tenho televisão há muitos e muitos anos na minha casa. Mas ainda sofro um pouco com rede social ainda. É uma coisa que eu tenho que melhorar, tenho que avançar, eu sei disso. Porque de fato, tudo isso que nos chega ali não vai servir para nada para nós. É muito pouco a quantidade de vídeos úteis, de vídeos construtivos para nós, né? A gente cada 10 vídeos que tem informações reais e relevantes, um é, né, informações inúteis e irrelevantes, tem um vídeo que presta. Um vídeo que traz uma informação, por exemplo, como conserta uma coisa, ou como poda uma planta, ou como cuida de uma doença, né? Ou como vence a si mesmo, ou dá uma dica de como meditar, ou, enfim, coisas que sejam um pouco menos fúteis, um pouco menos, né, cotidianas do que o que a gente vê todo dia. Então é legal a gente ter um tempinho que seja, meia hora por dia, uma hora por dia, pra gente meditar, pra gente refletir, pra gente saber, pô, o que eu tô fazendo aqui? Que realidade é essa que eu tô vivendo? Por que eu vivo desse jeito? Por que eu sofro? Puxa, será que eu não tô gastando muito no cartão de crédito? Será que eu não preciso mudar isso? Será que eu não tô vendo muita novela? Será que eu não tô vendo muito programa de violência, da Atena, essas coisas? Será que eu não tô, sei lá, passando muito tempo na casa da vizinha? Será que eu, sei lá, entende? Pra gente questionar como é que a gente tá vivendo, pra ver se a gente, o que a gente consegue melhorar. Mas será que eu não tô comprando muita roupa desnecessariamente, tô gastando mais do que eu posso? Ou tô comendo muita pizza? Coisas desse tipo, sabe? Que uma hora vai acontecer algum evento na nossa vida, assim, na nossa consciência, que vai falar, não, realmente, olha, eu já detectei esse problema lá atrás e agora eu já consegui vencer. Não, agora eu já domino isso, não, realmente estava fazendo um negócio que não estava legal e agora estou tentando corrigir. E é assim que a gente melhora, não tem milagre, não pense que um dia você vai acordar e tudo vai acontecer. Não vai, isso não vai. É dos mínimos, das coisas insignificantes da nossa vida que a gente vai transformando a nossa vida e vai melhorando a nossa vida, o nosso jeito de entender a vida, de entender o que nós estamos fazendo aqui. É desse jeito que é. Entende? Então fica aí o convite pra gente refletir na leitura de hoje, que fala, né, que os políticos são reflexo do que é a sociedade. No geral é, especificamente não, tem muita gente muito legal e muito boa por aí, mas o reflexo que a gente vê na política é que o nosso país é um país corrupto, infelizmente. A gente transige com pequenas corrupções, e isso é o reflexo do que está lá. Infelizmente, é verdade, é o que tem que ser dito, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, se melhorar. Quando a gente se melhorar, quando a gente começar a espalhar coisas legais para a maior quantidade de pessoas possível, isso de um jeito ou de outro vai mudar a frequência geral do planeta, da nossa faixa vibratória, e aí naturalmente os políticos ruins vão sendo expurgados naturalmente, porque ninguém mais vai aceitar isso. Entende? Ninguém mais vai aceitar. E não é ficar vibrando raiva. Porque quando a gente fica vibrando raiva, quando a gente vê, por exemplo, um programa de violência e vê um político falando, um político está aumentando o salário, um político não sei o que lá, a gente fica vibrando raiva. E pelo menos é uma coisa que me parece, que quando a gente
vibra numa determinada frequência, na verdade a gente etiqueta aquilo e a vida acaba mandando mais daquilo pra gente. Até que chega um momento que a gente cansa e depura isso. E a gente fala, chega, não quero mais vibrar nisso, não quero mais. Desisto, vou para outra coisa. Entende? Isso acontece com os espíritos em surto, que estão lá nas faixas vibratórias mais densas. Eles cismam que querem vingar alguém e eles vão ficar vibrando nisso, vibrando nisso, vibrando nisso. E eles não saem, eles só saem de lá quando eles se cansam disso. E nós a mesma coisa. Se você vive numa casa que é uma casa confusa, cheia de gritaria, não sei o que lá, beriri, bororó, parece que tudo acontece, você acaba sempre tendo que se envolver com situações em que vão te irritar, para você brigar, para você entrar nesse circuito que você não quer. Entende? Então assim, a vida te dá mais daquilo que você vibra. Então se você continua tendo raiva de político, e eu vou dizer uma coisa para você, se você ficar vendo programa, você vai ficar com raiva de político, o que é completamente natural. Qual que é a solução? Não veja. Ah, então deixa pra lá, deixa rolar? Não, não deixa rolar, não precisa deixar rolar. No teu dia a dia, na tua, você faz a sua parte, que é mudar o teu entorno. Isso vai reverberar no teu entorno, aí se mais alguém, não sei o que lá, daqui a pouco tem 10, tem 20, tem 100, tem 1000, tem 10 mil, tem 100 mil, e aí chega uma hora que essas pessoas que vibram bondade, honestidade e transparência vão acabar afetando a maioria. E aí a maioria vai começar a eleger político melhor. Então assim, não adianta a gente querer resolver o mundo e balizar o mundo porque a gente quer, porque a gente acha, que isso não acontece. A gente consegue mudar o nosso mundo, fazer uma pequena partezinha, pequena. Entende? Então, enfim, acho que eu falei demais e não quero desvirtuar a nossa coisa, porque eu acho que parte dessa reflexão também é um convite para vocês também, né? Pra gente refletir juntos, né? Enfim, bom demais estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha um ótimo começo de semana e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.